Zagan era um mago solitário, mas rico, que jamais tocou uma mulher em toda a sua vida. Mas isso muda quando ele compra uma linda elfa escrava para provar seus lábios. No entanto, ao perceber que ela é uma boa moça que se importa com ele se apaixona e acaba caindo de amores por ela. Antes de conhecê-la, numa tarde comum, uma garota ruiva é subitamente atacada por um mago renegado. A garota esbofeteia o mago, mas isso arranca o rosto dele, revelando que ele usava o rosto de sua amiga. Mas então, Zagan entra, agarra a cabeça do mago e diz que estava prestes a tirar seu cochilo quando essa bobagem aconteceu. Então ele esmaga a cabeça como um limão, mas o sangue espirra na garota e ela desmaia na hora. Ele usa magia para reverter o dano, arrumando suas roupas e restaurando o rosto do mago. Ele decide devolvê-la à igreja, mas seu plano encontra um obstáculo e ele percebe que alguém interceptou sua magia. Seu estranho amigo mago Barbatos aparece e assume que Zagan quer usar a garota para um sacrifício mágico. Zagan ignora a acusação e ainda assim envia a garota de volta à igreja antes de retornar ao seu castelo. Mas então Barbatos menciona que Marcosius, um dos arquidemônios, está morto, o que choca Zagan. Mas agora que ele morreu, haverá um leilão de seus tesouros e legado. Os dois seguem para a cidade onde o leilão secreto é realizado. Ao chegarem ao salão do leilão, ele está lotado de pessoas e criaturas mágicas. Então a atração principal chega ao leilão. O anfitrião apresenta um dos maiores tesouros de Marcosius, uma elfa da Terra Sagrada de Norden, conhecida por ser mais próxima dos deuses e da natureza do que os humanos, possuindo um poder imenso. Mas não qualquer elfa, uma rara de cabelos prateados. Como um homem que mal viu uma mulher ou ação em sua vida, Zagan imediatamente oferece 1 milhão de ouro por ela. O salão inteiro ofega em descrença. Zagan, atingido por amor à primeira vista, simplesmente quer salvá-la. Barbatos, meio brincando, pergunta que tipo de experimento Zagan planeja fazer na elfa. Zagan apenas dá um leve sorriso misterioso e então caminha até o pódio para reivindicar seu prêmio. No fundo, porém, ele se sente um tolo apaixonado. Mas, parado diante da elfa, ele possui zero carisma em sua alma patética. Então ele nota a corrente em seu pescoço, e o anfitrião explica que ela sela seus poderes, e se for destrancada, ela escapará. Mas ele também acrescenta que nenhum dos magos ali sabe como abri-la. Com seu sorriso desajeitado, Zagan diz que mal pode esperar para ouvir a voz adorável dela quando começar, e a multidão interpreta mal suas palavras, assumindo que ele pretende usar e descartar a pobre elfa, enquanto Zagan não percebeu que suas palavras saíram erradas. Mais tarde, de volta ao seu castelo, Zagan senta-se em silêncio com a elfa ajoelhada diante dele. Ele não sabe como falar com ela, mas após uma longa e pesada pausa, ela fala primeiro perguntando como ele vai acabar com a vida dela. Isso choca Zagan, e ele percebe que ela realmente acredita que está prestes a morrer em suas mãos. Para aliviar o medo dela, ele se apresenta como um mago que não tem interesse em torturar ninguém. A elfa então lhe diz seu nome, Nefília, mas diz que ele pode chamá-la de Nefi. Ele acha que é um nome fofo, embora ela discorde chamando a si mesma de criança amaldiçoada. No entanto, ela insiste que ainda é pura, e até começa a levantar o vestido para provar. Zagan a impede instantaneamente, garantindo-lhe mais uma vez que não tem intenção de usá-la para sacrifício. Zagan fica em silêncio. Ele não quer revelar a verdadeira razão, embaraçosamente romântica, então ele a ignora, murmurando que ela não precisa saber. Em vez disso, ele lhe diz que é hora de escolher seu quarto. Nefi repete que está bem em dormir em qualquer lugar. Desde que não tenha que morrer como sacrifício, suas palavras o pegam de surpresa, e ele finalmente entende que Nefi deve ter vivido como escrava, vendida desde a infância, e ela nem sabe o que é conforto, o que o lembra de si mesmo uma vez, um rato de rua sobrevivendo nos becos. No final, Zagan diz a ela que a comprou porque precisava dela, e isso significa que ela deve viver pra ele, e não mais falar em morrer. Ao escolher seu quarto, Zagan escolhe a torre pela sua bela vista. Enquanto sobem as escadas, Nefi quase escorrega, mas ele a segura bem a tempo, como em um drama coreano. A partir de então, ele segura a mão dela enquanto sobem juntos, tentando não ceder à maciez de sua mão. Ao chegarem ao topo, Zagan abre a porta e percebe que o quarto da torre costumava ser uma câmara de tortura. Nefi está totalmente pronta para ter sua cabeça cortada, mas Zagan rapidamente destrói tudo lá dentro e então a deixa entrar. Enquanto Zagan pensa que o quarto é horrível para se viver, Nefi o aceita como seu quarto ao ver que pode avistar a lua da varanda, dizendo que também quer o quarto porque ele o escolheu para ela. Na manhã seguinte, como o quarto ainda estava vazio, Zagan deixou Nefi dormir perto do trono ao lado dele na noite anterior. Mas ele não conseguiu dormir de jeito nenhum, pois Nefi era muito fofa, e ele lutava para manter a calma quando uma linda elfa de quem ele realmente gostava estava dormindo bem ao lado dele. Zagan tenta desesperadamente suprimir seu desejo, mas não consegue relaxar, então ele se levanta e vai procurar o café da manhã para se distrair. Quando Nefi acorda, Zagan retorna com um pouco de carne seca para eles comerem. Nefi fica surpresa ao vê-lo comendo a mesma coisa que ela, mas para Zagan é apenas a comida normal que ele sempre comeu desde que era um pobretão sem um tostão. Querendo ser uma serva leal, Nefi insiste que cozinhará para ele. Ao ouvir isso, é uma grande vitória para o feiticeiro apaixonado poder provar a comida da garota que ama. Então ele aceita a oferta dela sem hesitação. Então eles vão ao mercado para comprar ingredientes e Zagan para uma carroça de mercador para levá-los até lá. Mas o mercador peludo oferece levá-los por 3 moedas de bronze. E é aí que Zagan se lembra que está completamente falido depois que toda a sua fortuna foi gasta para comprar Nefi. Para salvar sua dignidade, ele decide ir a pé, dizendo que caminhar é saudável. Ele pensa em roubar o mercador, mas quando imagina como Nefi reagiria, ele pensa diferente. Mas não muito depois, bandidos locais emboscam a carroça do mercador. Zagan quer apenas ignorar inicialmente, mas quando percebe Nefi tremendo, ele assume que ela teve uma má experiência com bandidos.
Então ele calmamente mostra a ela que não tem nada a temer quando ele está por perto. Ele ataca os bandidos com raios e quando um vem atacá-lo, Zagan pega seu machado, o destrói e joga o cara para longe. Os bandidos chamam seu líder, que é um colega mago, e ele fica surpreso ao ver um mago como Zagan sendo uma boa pessoa. O líder forma um anel de fogo flamejante através de seu círculo mágico, pensando que é o suficiente para ele vencer. Mas Zagan simplesmente o rouba e o vira contra ele, dominando toda a gangue. Os bandidos fogem aterrorizados e os mercadores espantados agradecem-lhe profusamente. Nunca esperando que um mago pudesse ser tão gentil, o mercador gato o recompensa com um saco de moedas de prata e lhe oferece um trabalho de guarda até chegarem à cidade. Zagan fica chocado com o quanto eles pagam apenas por chutar e socar bandidos, mas ainda mais surpreso ao sentir uma apreciação genuína pela primeira vez. Os mercadores até elogiam Neffy, dizendo que ela tem sorte de ter um mestre tão gentil. No final, eles viajam juntos com o mercador. No caminho, Neffy pergunta por que ele ajuda essas pessoas, e Zagan pensa que esta pode ser uma boa chance de impressioná-la com palavras gentis. Mas em vez disso, ele diz friamente que esses idiotas precisam saber o seu lugar. Mas ele rapidamente se arrepende de dizer isso, pois o faz parecer malvado. Quando finalmente chegam à cidade, Zagan se pergunta o que comprar para Neffy. Vendo como ela parecia desajeitada em seu vestido gasto, ele decide comprar um vestido novo para ela. Ele a leva a uma oficina de alfaiate de propriedade de uma mulher alada chamada Manuela. No momento em que Zagan entra, ela imediatamente o reconhece como um mago, e quando seus olhos caem no cadeado em volta do pescoço de Neffy, ela instantaneamente entende a situação. Ela leva Neffy ao provador, e pensando que ela é o brinquedo de Zagan, Neffy sai com uma roupa de súcubo, chocando Zagan, que quase explode ali mesmo com suas intenções. Ele rapidamente exige que Manuela mude, e Manuela faz beicinho, dizendo que fica ótimo em Neffy. Mas vendo como o rosto de Neffy está vermelho, Zagan insiste em algo apropriado. No final, Manuela veste Neffy com uma roupa de empregada, completa com botas encantadas para curar seus pés se ela ficar cansada. Quando o negócio está feito, Manuela para Neffy antes que ela saia e lhe diz suavemente que ela tem sorte de ter um mestre tão carinhoso, o que toca os sentimentos de Neffy. A próxima parada deles é o ferreiro, e Zagan pergunta se o homem pode cortar o cadeado do pescoço de Neffy, dizendo-lhe que ela não precisa mais dele. Mas o ferreiro balança a cabeça, pois a coleira é protegida por magia poderosa e, se for cortada incorretamente, pode acionar uma armadilha que pode arrancar a cabeça dela. O ferreiro sugere usar a chave verdadeira, mas Zagan sabe que o único que possui a chave é seu antigo dono, Marcosius. Mesmo assim, Zagan paga pela visita, agradecendo-lhe pela informação, mas o ferreiro o impede. Ele lembra a Zagan que uma vez o salvou durante um ataque, e que ele se envergonha por nunca tê-lo agradecido na época. Agora, ele quer se desculpar. Zagan honestamente não se lembra do evento, mas o ferreiro sorri e lhe diz para passar a qualquer momento que precisar de ajuda. Saindo da loja, Zagan fica chocado com o quão amigáveis os moradores da cidade de repente parecem, enquanto o ferreiro fica impressionado com o quão diferente Zagan é agora em comparação com antes, apenas por Neffy estar com ele. À medida que o dia termina, Zagan sabe que é cruel fazer Neffy cozinhar depois de um longo dia. Então ele a leva a um pub e lhe compra um jantar adequado. Que bom! Ela pergunta se ele não tem medo de ela fugir se ele tirar a coleira dela. E embora Zagan esteja um pouco preocupado, ele ainda quer tirá-la dela. Neffy então olha para sua comida e fica profundamente emocionada. Ela diz que esta é sua primeira refeição de verdade, e refletindo sobre seu próprio passado, Zagan finalmente percebe por que foi atraído por ela, e é que eles compartilham o mesmo tipo de dor ao crescer. Ele a encoraja a comer, mas quando ela o faz, ela tem dificuldade em usar um garfo, o que a deixa constrangida. Então ela usa uma colher para comer um tomate cereja pela primeira vez. Ela não consegue acreditar como é saboroso. Mas então Zagan também não consegue usar um garfo, e para sua surpresa, Neffy oferece-se para alimentá-lo com um tomate. Zagan começa a ceder, percebendo que é a mesma colher que ela acabou de usar e cora quando come. Neffy então diz que como Zagan nunca lhe deu uma ordem, ela quer fazer coisas que o ajudem. Mesmo sem ser pedida, o que Zagan aceita, Zagan então retribui o favor, alimentando-a, o que os faz corar. Mas quando percebem que outros clientes os estão elogiando como um casal fofo, ambos rapidamente deixam o local. Enquanto isso, a garota ruiva de antes é revelada como uma capitã da Templária Sagrada, Chastille. Ela ainda é assombrada pelo que aconteceu, incapaz de compreender por que um mago como Zagan salvou sua vida. Quando ela se lembra dos olhos penetrantes de Zagan, ela sente a solidão escondida neles. Enquanto ela está perdida em pensamentos, o sumo sacerdote chega. Ele lhe diz para não se preocupar, mas afirma que sua missão não acabou. Após investigar o covil do mago morto, ele alega que Zagan é o responsável por todos os sequestros. Chastille nega imediatamente, dizendo que Zagan não é o culpado, mas o sumo sacerdote não se importa. Para ele, mesmo que Zagan não seja diretamente responsável, ele ainda é um mago, que é um inimigo da igreja. Determinada a provar a inocência de Zagan, Chastille assume a missão sozinha. Na manhã seguinte, Zagan sonha com um fragmento de seu passado. Quando era mais jovem e estava prestes a ser morto por um grande mago, ele de alguma forma conseguiu roubar a magia daquele homem. Seu sonho termina abruptamente quando Neffy o acorda e pela primeira vez, ele pode cumprimentá-la com um bom dia, o que é uma conquista para ele. Então, quando ele chega à sala de jantar, o lugar está impecável. Neffy limpou tudo e até assou pão para o café da manhã dele, e Zagan fica genuinamente espantado com o milagre que aconteceu dentro de sua própria casa. As longas orelhas de Neffy se movem e ele percebe que é um sinal de sua felicidade. Então, vendo apenas um prato e uma cadeira na mesa, Zagan pergunta se ela já comeu. Neffy responde que só cozinha para ele. Não querendo que ela passasse fome, Zagan insiste que ela coma com ele, sentando-se em seu colo como se ele fosse o Papai Noel. Neffy congela de surpresa e o rosto de Zagan fica vermelho de vergonha no momento em que ele percebe o que acabou de oferecer a ela. Mas Neffy aceita timidamente e senta-se em seu colo, e os dois acabam compartilhando sua refeição, alimentando um ao outro, o que ambos apreciam.
Dias depois, Zagan está estudando na biblioteca quando Nefi se aproxima dele e pergunta sobre círculos mágicos e runas. Ela admite que não consegue usar nenhum feitiço, e Zagan se pergunta como isso é possível, considerando que ela é alguém com uma energia tão insana. Você pensaria que ela tem a raposa de 9 caudas dentro dela. Então ele decide ensiná-la tudo o que sabe. Ele explica que vários círculos podem ser sobrepostos para fortalecer um feitiço, mas é uma técnica perigosa. E se alguém não conseguir controlar sua mana perfeitamente, a combinação pode explodir. Mas se dominada, concede uma força inimaginável. E Zagan já pode dizer que Nefi tem verdadeiro potencial como usuária de magia. Nefi então pergunta por que ele busca grande poder como mago, e a pergunta o pega de surpresa, pois ele nunca havia realmente pensado nisso antes. Após uma pausa, ele simplesmente diz que quer sobreviver. Ele relembra seu passado de como uma vez viveu nas ruas, roubando restos apenas para se manter vivo. Até que um dia, um mago sequestrou as crianças de rua e as usou para experimentos. Zagan só sobreviveu porque roubou a magia daquele mago, e a partir daquele momento ele aprendeu a se tornar forte o suficiente para nunca mais ficar impotente. Nefi ouve em silêncio, então diz que não deseja ser forte de forma alguma. Zagan está prestes a fazer um discurso sincero em resposta quando de repente sente alguém entrando em seu território, Chastil e seu grupo. Eles vieram investigar se Zagan é responsável pelos recentes sequestros. Chastil saca sua espada sagrada e consegue rachar a barreira mágica de Zagan. Quando Zagan os confronta, ele reconhece o rosto dela como o da mesma garota ruiva que ele uma vez salvou. Mas desta vez, ele não planeja deixá-la ir facilmente. Ele os avisa para voltarem, mas eles recusam, forçando-o a lutar. O primeiro templário leva um soco no estômago e colide com o outro. O loiro avança em seguida, mas Zagan corta sua espada com facilidade, joga a cabeça dele para o lado e o derruba. Ele declara que não os aniquilará, querendo que eles espalhem a notícia de seu poder. Chastil grita que ele está mentindo, sabendo que ele só diz isso para poupar Nefi de ver cadáveres. Enfurecida, Chastil o ataca com força total, mas Zagan se recusa a machucá-la. Furiosa, ela o acusa de desonrar sua dignidade usando magia. Zagan retruca, perguntando como ela pode condenar a magia, enquanto usa seu poder sagrado para atacar aqueles mais fracos que ela. Quanto a algumas pessoas, como ele mesmo, a magia é a única maneira de sobreviver. Por um breve momento, suas palavras a atingem, mas ela rapidamente as afasta e continua seu ataque. As luvas de Zagan se rasgam enquanto ele agarra sua espada sagrada com as duas mãos. Encurralado contra uma árvore, ele se prepara quando ela balança, cortando direto o tronco. A essa curta distância, Chastil sussurra para ele fingir de morto. Ela explica que a igreja planeja caçá-lo, e se ele não morrer aqui, um templário muito mais forte virá para caçá-lo. Zagan fica atordoado. Os olhos de Chastil se suavizam enquanto ela lhe diz que viu misericórdia em seu olhar e nunca esqueceu o homem que uma vez salvou sua vida. Ele sabe que proteger um usuário de magia é um pecado grave para uma templária como ela, mas sua sinceridade o faz considerar genuinamente a oferta dela. Ainda assim, ele se preocupa com Nefi e como eles reagiriam a ela. Naquele exato momento, Nefi sai do castelo. Um dos templários a confunde com uma ameaça e arremessa uma lança. Zagan instantaneamente a empurra para o lado, mas a lança perfura sua mão, fazendo-o sangrar muito. Naquele momento, as emoções de Nefi explodem e ela libera sua magia, comandando a própria floresta para atacar o templário, estrangulando-o como se fosse Hera venenosa. Zagan corre até ela e a abraça forte até que ela recupere o controle. Quando o caos se acalma, Chastil e seu grupo recuam. Mais tarde, Nefi cuida da mão ferida de Zagan. Quando ele pergunta sobre o poder dela, Nefi hesita, com medo de que ele a tema. Ela confessa que seu poder é encantamento. Zagan fica atordoado, pois sempre acreditou que encantamento era um mito. Ao contrário da magia regular, que depende de lógica e conhecimento, o encantamento dobra a própria natureza através da pura vontade. Nefi explica que seu povo via seu dom como uma maldição. Quando sua aldeia foi atacada, eles a venderam para se salvarem. No entanto, mesmo em cativeiro, a cidade ainda a caçava. Naquela época, ela se sentiu estranhamente aliviada, pensando que a morte era seu castigo pelo que havia feito de errado. Mas depois ela percebeu quão monstruoso era esse pensamento e enterrou sua dor profundamente. Ela se desculpa por não ser gentil ou pura o suficiente, mas Zagan apenas ri, dizendo que se ele tivesse sido tratado daquela forma, teria destruído a cidade inteira. Ele diz a ela para não se sentir culpada, pois aquelas pessoas já eram más, e ele diz que se ela possui tal poder, ela deve usá-lo e não escondê-lo. Então ele se lembra de uma garota de seu passado que uma vez o chamou de pessoa má por ser forte. Ele a chamou de fraca, dizendo que a fraqueza a fazia orar, mas ela ficou furiosa e lhe disse que mesmo que seja fraca, ainda merece viver e que ser forte não dá a ninguém o direito de fazer o que quiser. Ainda assim, ele acredita que a bondade e a misericórdia podem facilmente levar à imprudência. Então ele escolheu a força. Agora, ajoelhado diante de Nefi, Zagan acaricia suavemente sua bochecha e diz a ela para parar de esconder seu verdadeiro eu. E naquele momento, Nefi finalmente desaba, chorando baixinho em seus braços. Depois que ela para de chorar, Nefi se desculpa por mostrar seu lado fraco, mas Zagan diz a ela que esta é a primeira vez que ele a ouve falar tanto. Envergonhada, ela cora e tenta mudar de assunto perguntando sobre as mãos dele. Zagan percebe que não sente dor alguma, e quando desenrola a bandagem, sua mão já está curada. Ele percebe que é porque ele tocou a bochecha dela e o poder dela deve tê-lo curado, então ele a agradece por isso. Mais tarde, naquela mesma noite, Nefi espreita por trás de um pilar e pergunta suavemente se Zagan quer dormir com ela. A pergunta o pega completamente de surpresa. Com o rosto corado e a voz trêmula, a mente de Zagan dispara, imaginando algo muito mais estranho. Mas sua fantasia é desfeita quando Nefi esclarece que ela simplesmente quer compartilhar sua cama, já que Zagan sempre dorme na cadeira do trono. Percebendo o quão pura ela realmente é, Zagan ri sem jeito e diz que está bem em dormir ali. Afinal, é seu troféu. Já esperando essa resposta, Nefi senta-se na frente dele e oferece seu colo como travesseiro. Zagan não consegue dizer não a essa oferta tentadora. Recompondo-se, ele se deita, apoiando a cabeça em suas coxas mais macias que manteiga.
Quando ele olha para cima, seu rosto encontra uma vista tão linda que quase faz seu coração parar em sua saudação de arma. No silêncio calmo, Zagan pergunta por que ela está fazendo isso. Nefi sorri gentilmente e diz que quer agradecê-lo por deixá-la viver com ele e por permitir que ela use seu poder livremente. Zagan estende a mão, toca o rosto dela novamente e pergunta se ela quer explorar ainda mais suas habilidades de encantamento. Ele viu como mesmo com o cadeado amaldiçoado, ela ainda possui grande poder, e se aprender a controlá-lo, pode se proteger. Nefi hesita, duvidando de si mesma, e se pergunta se realmente pode fazer isso ou se pode ser útil a ele. Zagan a tranquiliza com confiança silenciosa, dizendo que ela pode se tornar mais forte do que ele, e que ela não tem nada a temer. Encorajada por suas palavras, Nefi finalmente concorda em treinar seu poder para poder ajudá-lo. Zagan fica em silêncio, pois nunca imaginou que Nefi um dia se tornaria sua aluna. Mas enquanto o silêncio se prolonga, Nefi traz à tona sua velha história da garota que uma vez o chamou de cara mal. Ela diz que mesmo que ele esconda, ela sabe que deve ter doído muito. Então, ela gentilmente abraça a cabeça dele e promete nunca esquecer o quão gentil ele é. Naquele instante, Zagan derrama uma lágrima em segredo, desejando poder sentir esse calor reconfortante para sempre. No dia seguinte, Barbatos aparece para uma visita, perguntando sobre o ataque dos Templários e sobre Shastile, que empunhava uma espada sagrada. Zagan admite que ela era forte, o que faz Barbatos rir. Mas ao notar o rosto de Nefi, ele salta de seu assento em choque, perguntando por que ela ainda está viva. Zagan lhe diz que não é como ele e apresenta Nefi a Barbatos como sua aluna agora, já que ela possui uma energia imensa e pode ser capaz de dominar feitiços poderosos. Barbatos não havia considerado isso, e elogia a ideia, chamando Nefi de uma arma viva. Então ele pergunta se ela foi a razão pela qual os Templários fugiram, e Zagan casualmente admite. Barbatos insiste, perguntando se Zagan pretende reivindicar o trono vazio. Zagan admite que a ideia lhe passou pela cabeça, apenas para que ninguém jamais possa tocar em Nefi. No entanto, ele sabe que, com apenas 10 anos de experiência, poderia facilmente perder para aqueles que viveram 100 anos como bruxos ou feiticeiras. Mas ainda assim, enquanto estiver vivo, continuará lutando por isso. Observando o afeto de Zagan por Nefi, Barbatos suspira, perde o interesse e decide ir embora. Zagan se pergunta o que deu nele, enquanto Nefi comenta que Barbatos parece um bom amigo para ele. A palavra amigo paira na mente de Zagan, pois ele nunca realmente pensou em ter um. Afastando o pensamento, ele decide que é hora de começar o treinamento de Nefi. Daquele dia em diante, Nefi estuda magia entre suas tarefas, mostrando lentamente mais emoção sempre que Zagan elogia sua culinária. Quando pratica o encantamento, ela luta para controlar seu poder, mas seus círculos mágicos ficam mais refinados a cada dia. Então, uma manhã, um convite formal chega dos 12 Lordes das Trevas, convocando Zagan ao grande salão. No dia prometido, Zagan viaja para o castelo secreto escondido sob a cidade, onde os 12 Lordes das Trevas o aguardam. Quando ele entra no grande salão, murmúrios preenchem o ar. Os outros ficam chocados que o candidato ao trono vazio seja tão jovem. Zagan os encara e diz para falar em seu propósito ou ele irá embora. Um dos Lordes ri de seu orgulho, então avança declarando que Zagan agora é escolhido como o 13º Lorde das Trevas. Ele apresenta a marca do Lorde das Trevas, explicando que, para tomar o trono, Zagan deve aceitá-la como os outros fizeram. Zagan sente a onda avassaladora de poder irradiando da marca, uma energia idêntica ao que ele sente em cada um deles. Ele pergunta por que o escolheram quando outros são muito mais fortes. Outro Lorde responde que, embora Zagan possua um poder imenso, seu verdadeiro dom é a sobrevivência. O primeiro bruxo que ele eliminou, Andrés, o Amaldiçoado, não era fraco, mas Zagan o derrotou em uma idade tão jovem. Eles acrescentam que sua habilidade de memorizar círculos mágicos e dominá-los instantaneamente torna sua magia tanto aterrorizante quanto única. Outro Lorde adiciona que a força de Zagan merece tanto admiração quanto medo, pois quando Zagan rouba o poder de outro, ninguém pode detê-lo. Eles continuam a elogiar Zagan, dizendo que ele sempre pode decidir acabar com eles e ninguém pode escapar. Ele poderia fazer cada Lorde se ajoelhar diante dele como um verdadeiro tirano, e é por isso que ele é escolhido como o 13º Lorde das Trevas. Zagan ouve em silêncio, pensando se poderia roubar todo o poder dele se quisesse. Uma mulher entre eles avisa que ele poderia, mas o ganho seria muito menor que a perda, e essa lembrança instantaneamente traz Nefi à sua mente. Outro Lorde fala, dizendo que a ira dos Lordes das Trevas não se limita à destruição, e eles poderiam apagar tudo o que ele preza, até mesmo sua própria existência. Ele acrescenta que não há paz neste caminho, e ser um Lorde das Trevas é ser seguido apenas pela escuridão. Zagan ri das palavras deles. Para ele já viveu o inferno muito antes de se tornar um bruxo, sabendo que neste mundo há apenas duas escolhas: viver como o diabo ou morrer. Zagan escolhe viver e aceita seu papel como o 13º Lorde das Trevas, mas apenas sob uma condição. Mais tarde, após a cerimônia, Zagan retorna ao seu castelo. Nefi está ocupada na cozinha quando ele entra com uma expressão pesada. Ele lhe conta a verdade, que agora é o Lorde das Trevas, e com esse poder ele pode finalmente destrancar sua corrente amaldiçoada. Então Zagan liberta Nefi, dizendo que como um Lorde das Trevas, ele não precisa dela. De repente, Nefi logo se encontra sozinha em um beco escuro. Ela se lembra do jantar que estava cozinhando, do calor de sua casa, mas quando olha para a corrente aberta em seu pescoço, ela se lembra dolorosamente das palavras de Zagan e de como ele a deixou ir. Mais tarde, Shastile encontra Nefi e vê que a elfa ainda está em choque.
Chastile se ajoelha ao lado dela e gentilmente pergunta se ela está bem. Mas Nefi, com a mente perdida em desespero, oferece sua vida à Templária, até Chastile ficar assustada com a estranha reação de Nefi. A cena atrai a atenção dos curiosos e murmúrios se espalham. Todos sabem que Nefi tem vivido com um bruxo e agora presumem que Chastile a está intimidando por essa razão. A costureira Manuela se aproxima, colocando-se entre elas e repreendendo Chastile por ser insensível com uma garota indefesa. Chastile explode em lágrimas enquanto o mal-entendido piora. Mesmo quando Nefi explica que Chastile não fez nada de errado, a Templária não consegue parar de chorar. Mais tarde, as 3 mulheres se sentam juntas em um pub próximo. Chastile pede desculpas por sua reação e Manuela curiosamente pergunta como ela conhece Nefi. Chastile admite que é por causa de sua missão. Nefi rapidamente acrescenta que Chastile não tem culpa, e quem feriu Zagan foi outro templário chamado Torres, que ficou traumatizado após o ataque da árvore de Nefi. Quando a comida chega, Nefi percebe que não tem dinheiro para pagar. Manuela gentilmente se oferece para cobrir a refeição, mas brinca que Chastile deve pagar pelas bebidas. Chastile está prestes a reclamar quando Nefi de repente explode em lágrimas, oprimida por memórias. Nem Chastile nem Manuela esperam por isso. Através de suas lágrimas, Nefi grita, perguntando por que Zagan a jogou fora assim. Manuela, agindo como uma irmã mais velha, a conforta gentilmente até que Nefi finalmente consegue explicar sua história. Chastile franze a testa e diz que Zagan parece ter estado usando Nefi, mas Nefi imediatamente a interrompe com um olhar frio e sério, dizendo que Zagan nunca faria tal coisa. Manuela pergunta se algo estranho aconteceu antes de ele a mandar embora, e Nefi se lembra de Zagan mencionando que havia se tornado o Lorde das Trevas. Manuela explica que a cidade deles é governada pelo 13º Lorde das Trevas, Lorde Marchosias, mas desde sua morte, inúmeras desgraças têm assolado a Terra. Chastile acrescenta que muitas mulheres foram sequestradas ultimamente, e Manuela diz que o culpado era um bruxo conhecido como o Ladrão de Rostos, que já havia sido capturado pela igreja. Ela então reclama dos impostos da igreja e de suas chamadas ofertas de salvação. Chastile não encontra palavras para se defender, mas Nefi gentilmente lhe diz que não é culpa dela. Chastile sorri através das lágrimas, tocada pela bondade de Nefi, e agora ela entende por que Zagan queria protegê-la tanto. A conversa delas retorna aos Lordes das Trevas, e Chastile explica que os Lordes das Trevas são símbolos do mal, os demônios que a igreja jurou destruir. Existem 12 espadas sagradas, cada uma destinada a matar um dos 13 Lordes das Trevas, e se um novo 13º Lorde surgir, a igreja os caçará. Nefi percebe em silêncio que deve ser por isso que Zagan a libertou. Chastile então pergunta se Zagan é habilidoso em magia e se ele usaria sacrifício humano para fortalecê-la. Nefi imediatamente balança a cabeça, dizendo que Zagan nunca mostrou interesse em pessoas fracas e a única vez que atacou outros foi quando desprezou a crueldade deles. Chastile concorda com a cabeça, pois ela mesma viu como Zagan se recusou a lutar contra ela simplesmente porque era uma mulher, e apesar de seu poder aterrorizante, ele era um cavalheiro. Ela acrescenta que na primeira vez que o conheceu, ele parecia um homem chorando silenciosamente por ajuda, mas orgulhoso demais para admitir. Nefi entende isso perfeitamente, pois, embora não goste da ideia de outra pessoa conhecer Zagan tão profundamente, sua preocupação por ele supera seu ciúme. Ela se levanta determinada a retornar para ele e diz que, mesmo que Zagan seja forte, isso não significa que ele não possa ser ferido. Chastile concorda e promete ajudar também, comprometendo-se a descobrir quem tentou incriminar Zagan pelos crimes da cidade. Manuela sorri calorosamente, feliz em ver tudo se encaixar, e diz a Nefi para visitá-la sempre que precisar de alguém para conversar. Quando Nefi pergunta por que ela está sendo tão gentil, Manuela simplesmente responde que é porque são amigas, e Chastile, sem jeito, acrescenta que também quer se juntar a esse grupo. As garotas compartilham um raro momento de riso, até que os 3 templários da unidade de Chastile invadem o pub gritando sobre uma emergência. Antes que pudessem explicar, sombras escuras de repente aparecem, girando pela sala sob o nome de Zagan. Elas atacam rapidamente, capturando Nefi e Chastile, enquanto Manuela consegue escapar voando alto no ar. De volta ao castelo, Zagan senta-se sozinho, sua casa dolorosamente silenciosa sem a presença de Nefi. Enquanto isso, os 3 templários do pub jazem presos no chão, enredados pelas mesmas armadilhas mágicas que ele e Nefi criaram juntos. Zagan continua dizendo a si mesmo que deixar Nefi ir foi a escolha certa, mas ao se virar para sair, um dos templários loiros agarra sua perna, implorando para ele salvar Chastile. Ele explica que Chastile tem defendido Zagan, ousando até lutar contra o sumo sacerdote para provar sua inocência. Zagan não entende até que Manuela irrompe, gritando que Nefi e Chastile foram sequestradas. Ele cerra os punhos, dividido entre fazer algo e permanecer escondido. Ele sabe que, se intervir, a igreja descobrirá seu vínculo com Nefi e ela será rotulada como herege. Mas antes que ele possa hesitar mais, Manuela grita com ele. Ela lhe diz que Nefi realmente quer ficar com ele e exige saber como ele pode ser tão insensível. Suas palavras atingem mais fundo do que qualquer lâmina, pois depois de tudo o que ele disse a Nefi, ela ainda quer estar com ele. Essa percepção clareia sua mente e ele admite que ela está certa sobre os usuários de magia serem egoístas. Mas ele admite que também é egoísta, pois Nefi é dele, e qualquer um que ouse tocá-la pagará com a própria vida. Com isso, Zagan se levanta, seus olhos ardendo de fúria. Manuela se junta a ele junto com os 3 templários, prontos para resgatar Nefi e Chastile. Quando ela pergunta se ele sabe quem está por trás do ataque, Zagan baixa o olhar e diz que pode adivinhar com o coração pesado. Em outro lugar, no fundo de uma caverna, Nefi acorda acorrentada ao lado de Chastile. A maldição dos grilhões é forte, drenando sua energia e selando seu poder. Das sombras, uma voz familiar ecoa, e Barbatos surge na luz.
Nefi o encara em descrença e exige saber o porquê. Sabendo que ele deveria ser amigo de Zagan, Barbatos ri cruelmente, dizendo que nunca considerou Zagan um amigo. Ele lhe diz que Andrés, o primeiro bruxo que Zagan eliminou, era seu próprio mentor. Barbatos afirma que tudo o que Zagan possui agora deveria ter sido dele: a riqueza, o poder, o conhecimento. Ele admite que os sequestros foram obra sua, pois deixou um bruxo menor agir em nome de Zagan para incriminá-lo. Mas o plano deu errado e tudo saiu do controle. Chastila estala, chamando-o de monstro, mas Barbatos sorri, dizendo que sacrifícios são necessários. Ele quer provar aos 12 Lordes das Trevas que merece um lugar entre eles. Agora, com Nefi, a rara elfa, ele planeja usá-la como sacrifício para abrir o portal proibido. Mas Nefi o encara e diz que Zagan já foi coroado o 13º Lorde das Trevas. Barbatos congela em descrença e a raiva o consome. Ele grita que Zagan roubou tudo dele e arrasta Nefi em direção ao círculo mágico brilhante. Nefi sente o puxão da maldição e acredita que este pode ser seu fim. Mas, quando ela se lembra de como apenas Zagan a via como uma pessoa e não como uma ferramenta, algo se acende dentro dela. Ela grita que pertence a Zagan e ninguém mais pode tocá-la. Furioso, Barbatos levanta a mão para golpeá-la quando, de repente, a caverna explode e Zagan chega. Barbatos imediatamente percebe que seus truques foram descobertos e exige saber quando Zagan descobriu. Zagan responde friamente que foi simples. Ele revela que não faz sentido que o bruxo ladrão de rostos tenha conseguido entrar em sua poderosa barreira, sabendo que ele é um fraco que implorou por misericórdia e morreu facilmente. Então Zagan percebe que a única pessoa que ousaria cruzar sua barreira era Barbatos. Mas a verdadeira pista veio quando Barbatos o procurou depois de saber que ele havia sido atacado por uma templária sagrada, e isso era óbvio. Mas o que realmente enfureceu Zagan foi que Barbatos ousou ferir Nefi, e isso era algo que ele nunca poderia perdoar. Sem hesitação, Zagan se move rapidamente, atacando a mão e a perna de Barbatos para paralisá-lo. Ele imediatamente quebra as correntes de Nefi e pergunta se ela está bem. Mas Nefi devolve a pergunta a ele. Pela primeira vez, ela fala honestamente e diz que odiava vê-lo triste e que se ele realmente a achasse inútil, ela teria aceitado ir embora. Mas ela não suportava a ideia de seu rosto solitário e não queria ver Zagan sozinho. O coração de Zagan dói e ele puxa Nefi para seus braços, pedindo desculpas por tê-la abandonado. Mas seu momento terno é quebrado quando Barbatos invoca um enxame de enormes círculos mágicos para um contra-ataque. Ainda assim, Zagan permanece calmo, revelando que já havia corrompido a energia mágica de Barbatos antes. Barbatos, furioso, o acusa de roubar esse truque de Andrés. Zagan o corrige, dizendo que era uma técnica que ele dominou antes de eliminar Andrés. Naquela época, ele só conseguia desenhar círculos mágicos com sangue. E quando Andrés tentou usá-lo como sacrifício, Zagan já havia desenhado um círculo oculto em sua mão. E porque Andrés usou o mesmo feitiço, Zagan conseguiu roubar sua magia em um único instante. Impulsionado pela raiva, Barbatos conjura todos os círculos mágicos que consegue lembrar, mas Zagan os rouba todos sem esforço. Ele explica que seu poder não vem da sorte, mas de um esforço incansável. Ele estudou sem parar, lendo todos os livros da biblioteca, até que as pessoas começaram a evitá-lo. Mas apenas Barbatos ficou, e ele pensou que era um amigo. Mas Barbatos estava apenas curioso sobre o tipo de pessoa que ele realmente era. Zagan responde a essa pergunta com orgulho, exibindo sua maestria sobre a magia roubada de Barbatos. E como recém-coroado Lorde das Trevas, Zagan declara seu título: Zagan, o matador de bruxos. Suas palavras são seguidas por uma onda massiva de destruição de seus círculos mágicos aprimorados. Barbatos desaba, sangue escorrendo de sua boca. Ele percebe que, mesmo que se tornasse um dos Lordes das Trevas, nunca poderia superar Zagan. Ofegando, ele pede desculpas por sua arrogância, até mesmo usando a carta da amizade em desespero. Zagan se aproxima e, com os olhos frios, diz que Barbatos não é seu amigo antes de socar seu punho carregado de magia contra ele. Mas o golpe apenas atingiu o chão ao lado do rosto de Barbatos, traumatizando-o. Zagan ri maliciosamente enquanto se levanta, declarando que estava brincando e se recusa a tirar a vida de Barbatos. Barbatos o chama de tolo por isso. Mas Zagan diz que ele vai quebrar barreiras e não viver mais pelas regras de bruxaria deles. De repente o chão treme violentamente. Zagan pergunta a Barbatos o que ele fez, mas Barbatos diz que não é ele. Zagan percebe que o soco que ele desferiu ativou a magia de Barbatos, e Barbatos revela que estava tentando invocar um demônio de verdade. Então, um demônio massivo começa a despertar e todos se preparam para o pior. Enquanto Zagan o observa, ele sente a imensa aura que ele carrega e percebe que não pode vencer apesar de seus melhores esforços. Mas quando o demônio toma forma completa, ele não ataca. Em vez disso, ele se ajoelha diante de Zagan, reconhecendo a presença de seu senhor, surpreendendo a todos. Zagan está confuso sobre o que está acontecendo, mas calmamente ordena que ele retorne ao seu reino, e surpreendentemente ele obedece. Enquanto o demônio desaparece, a caverna começa a desabar e Zagan arrasta todos para escapar. Lá fora, os 3 templários esperam na saída da caverna. Radiante ao ver Chastila segura, Torres comenta que esta pode ser a primeira vez que deixam bruxos ilesos, e Zagan exala profundamente e os deixa ir. Manuela se aproxima, agradecendo a Zagan por salvá-los. Quanto a Barbatos, ele aceita sua derrota e parte, exatamente como Zagan ordenou. Finalmente, apenas Zagan e Nefi permanecem. Nefi fala primeiro, e com total convicção, diz que quer ficar com ele, aconteça o que acontecer. Zagan se ajoelha diante dela e lhe diz que não quer ser chamado de mestre ou papai,
mas que quer algo mais. Então, incapaz de conter suas emoções, ele se levanta, segura seus ombros e declara que ela pertence a ele para sempre, mesmo após a morte. Nefi sorri calorosamente e aceita. Ela até levanta sua velha corrente, dizendo que, embora antes simbolizasse a escravidão, ela quer que ele a coloque nela, pois agora representa o início do vínculo deles. Mas quando Nefi pergunta qual é a relação deles, Zagan cede à pressão, porque mesmo com todo o seu poder, ele ainda não sabe a palavra certa para o amor. Dias se passam após aquele momento e Shastile decide devolver sua espada sagrada. Ela sente que não merece mais empunhá-la, sabendo que quer ajudar Zagan, o inimigo da igreja. O sumo sacerdote aceita a espada e a informa que ela enfrentará a punição. Mas a verdadeira questão reside na própria espada. A espada sagrada escolhe seu próprio mestre e parece errado que uma de suas portadoras escolhidas esteja agora sendo punida por ajudar um bruxo. Por respeito ao seu serviço, o sumo sacerdote promete defendê-la e garantir que sua punição não seja severa. No entanto, outro dos mais fortes templários sagrados, Rafael Irondel, está vindo visitar a cidade deles. Ninguém sabe seu propósito, mas Shastile já teme que ele possa ser o encarregado de proferir seu julgamento. Enquanto isso, Zagan está enterrado em sua biblioteca procurando por qualquer informação sobre o poder dos Lordes das Trevas e sua conexão com demônios. Mas, não importa quantos livros ele leia, ele não encontra nada que responda às suas perguntas. De repente, Nefi entra tentando surpreendê-lo, mas ele já sente sua presença. Ele deixa Nefi fazer o que ela quer, mas devido à diferença de altura, ela não consegue surpreendê-lo. E ela sorri e lhe diz que está preocupada com ele se sobrecarregando, e Zagan luta para se manter firme contra essa criatura adorável. Ela revela que fez o almoço para ele usando uma das novas receitas de Manuela. Ela revela que Manuela lhe ensinou várias receitas e quando as experimentam ficam maravilhados com o sabor. Ela acrescenta que fez pudim e explica que é feito com ovos e creme, sobre os quais Zagan não tem conhecimento algum. Quando Zagan olha para o pudim, ele fica confuso sobre como comê-lo. Nefi lhe diz para usar a colher e quando ele prova a primeira colherada, fica maravilhado com o quão saboroso é e o quanto ele não sabe sobre sabores. De repente, um estrondo tremendo abala o castelo. Sua barreira se estilhaça e um dragão massivo irrompe. É Valifor. Enquanto ele entra com sua voz pesada e grave, ele desafia Zagan, mas Zagan lhe diz para ficar parado, pois quer terminar seu pudim. Mas Valifor interpreta isso como um insulto e ataca. Isso irrita Zagan, pois estraga sua sobremesa. Então ele retalia instantaneamente, lançando Valifor para o outro lado da sala. Quando o capacete dela cai, Nefi fica surpresa ao ver que não é um monstro, mas sim uma garota. Percebendo que poderia irritar as feministas assistindo ao vídeo, Zagan engasga de vergonha e rapidamente leva Valifor para um quarto de hóspedes para que ela possa descansar. Então Valifor acorda e imediatamente tenta atacar Zagan novamente com toda a sua fúria, mas Zagan a segura com facilidade, dizendo para ela agradecer a Nefi, pois se ela não estivesse ali, ele teria arremessado a cabeça dela como uma bola de basquete. Valifor pergunta por que ele a poupou, e ele simplesmente responde que é por causa de Nefi. Ele então pergunta por que ela atacou, e ela insiste que deve ficar mais forte, declarando que, como dragão, ela o matará, pois ele é conhecido como o matador de magos. Zagan, incapaz de neutralizar o poder bruto dela, acha sua determinação estranhamente familiar, pois o lembra de seu eu mais jovem. Então, em vez de puni-la, ele finge que ajudar Nefi por uma semana servirá como sua devida punição. Dessa forma ele pode ensiná-la o certo e o errado de um jeito que ela realmente possa entender, e se ela ainda se tornar má, ele pensa que não será culpa dele. Curiosa e cautelosa, Valifor de repente pergunta se Zagan planeja devorá-la. Ele se assusta, horrorizado, e a assegura que, embora possa ser um homem mau, não é tão louco assim. Confusa, Nefi pergunta por que alguém comeria um dragão. Zagan explica que o sangue e a carne de dragão contêm uma energia mágica enorme, concedendo regeneração poderosa e longevidade, enquanto seus ossos podem curar quase qualquer doença. E ele finalmente entende por que Valifor se esconde dentro de sua armadura pesada. Ele de repente se lembra de como as pessoas o alimentavam quando ele estava faminto. Então, Zagan oferece a ela um pouco de comida. Valifor se sente insultada e está prestes a jogar a comida fora, quando Zagan avisa que a enviará para encontrar Kobe Bryant se ela desperdiçar a comida que Nephi preparou. E quando ela prova o quão boa é, ela termina a comida em pouco tempo. Zagan então parte para a biblioteca, e Velafor o chama de tolo por deixá-la com Nephi. Mas ele diz a ela para fazer o que quiser, confiante de que ela não pode, de forma alguma, superar Nephi. Zagan então os observa de perto, e Valifor começa a ajudar Nephi com a roupa. Impressionada com a culinária dela, Valifor diz que Nephi agora é sua amiga. Quanto a Zagan, Valifor o acha estranho depois de ver como ele esconde seu verdadeiro poder, mas ainda a trata com gentileza. Ela então pergunta a Nephi por que ela escolhe ficar com alguém como ele. Nephi sorri suavemente e responde que, embora Zagan a tenha comprado, ele nunca a tratou como um brinquedo, e a aceitou e a tratou como uma pessoa normal, com respeito. Essas palavras atingem algo profundo em Valifor, algo que ela nunca havia experimentado antes. Dias se passam enquanto Valifor se adapta à vida com eles, trabalhando duro ao lado de Nephi sem uma única reclamação. Certa noite, enquanto Zagan continua sua busca infrutífera pelo paradeiro do verdadeiro Lorde Demônio, Valifor o chama para o jantar. Ele se junta a ela casualmente, mas ela o avisa que ele deveria ficar atento, pois um dia ela poderia atacá-lo por trás. Zagan apenas sorri, lembrando-se de Barbados, e diz a ela que ela está livre para tentar, mas se ela perder, suas tarefas dobrarão, sem falta.
À mesa de jantar, Valifor se desculpa timidamente pelo ataque no primeiro dia. Sentindo que ela finalmente está se acalmando, Zagan decide levá-la consigo quando ele explorar o castelo do Lorde das Trevas. Mas Valifor de repente fica brava, exigindo saber por que ele confia nela tão facilmente, sendo ela um dragão. Zagan responde que não se importa se ela é um dragão ou qualquer outra coisa, pois em sua casa ela é apenas uma garota, e ela está livre para agir como tal. Essas palavras a paralisam, pois ninguém jamais a tratou assim. Oprimida, Valifor começa a chorar, sem parar. Zagan, sem jeito, acaricia a cabeça dela, dizendo para ela não deixar cair lágrimas na comida de Naf. Ela acena com a cabeça entre os soluços e insiste que de agora em diante ele também pode ser seu amigo. Mais tarde naquela noite, Valifor adormece ainda segurando sua colher. Quando Zagan tenta tirá-la, ela agarra o dedo dele, murmurando em seu sono sobre o pai. Nefi os observa em silêncio e sorri, dizendo que parece que eles acabaram de ter um filho. Seus rostos ficam vermelhos brilhantes e, sem uma palavra, Zagan e Nefi estendem a mão e seguram as mãos um do outro, em um gesto de carinho. Desde o dia em que Valifor começa a trabalhar no castelo de Zagan, ela mantém um diário, anotando tudo o que aprende sobre limpeza, lavanderia e culinária. Mas o que mais a preocupa são Zagan e Nefi. Ela uma vez viu Nefi observando silenciosamente o rosto adormecido de Zagan enquanto falava consigo mesma, como se estivesse planejando contar algo a ele, algo muito importante. E outra vez, ela viu Nefi sentada no colo dele enquanto estudavam juntos na biblioteca. Eles se separam sem jeito no momento em que ela apareceu. Mas seja o que for, Valifor se sente aquecida estando neste lugar. No dia seguinte, Zagan e Nefi a levam à loja de Manuela. Os dois compram um casaco fofo para Valifor, e ela adora. Então, enquanto caminham pelo mercado, Valifor segura as mãos de Zagan e Nefi como se fosse filha deles, e Zagan não consegue evitar sentir-se protetor em relação a ela. Não muito longe dali, Chastile passeia pelo mercado pensando em todo o equipamento que devolveu à igreja. Ela o fez porque reconhece seu erro por defender o Lorde das Trevas. Ainda assim, ela sabe que Zagan é uma boa pessoa e não quer que ele se separe de Nefi, pois eles formariam uma pequena família maravilhosa. Então, o verdadeiro Zagan e Nefi aparecem bem na frente dela, com uma garotinha entre eles, para sua surpresa. Chastile fica atordoada, incapaz de acreditar que eles já bateram palmas e tiveram um filho. Zagan rapidamente explica que seu picles não se molhou e que a criança não é deles. Ele apresenta Valifor e diz a ela que Chastile é amiga deles, uma amiga muito querida. Mas antes que o momento possa se assentar, 3 templários chegam e prendem Chastile, dizendo que o sumo sacerdote exige sua presença. Valifor está pronta para atacar, mas Zagan a impede, dizendo que as pessoas no mercado são amigas de Nefi, e que Valifor não pode causar uma cena, de forma alguma. Mais tarde, quando Zagan chega ao castelo do Lorde das Trevas, Valifor sente uma energia familiar vinda de dentro, como a de um dragão que costumava viver ali. Zagan diz a ela para investigar e pegar qualquer coisa que possa estar conectada a dragões, sem hesitação. A exploração começa. Eles encontram um golem inativo que uma vez protegeu o castelo, mas desde a morte de Mercósios, ele permaneceu imóvel. Então, Valifor descobre um círculo mágico imbuído com o poder de um dragão. Algo realmente impressionante. Zagan acaricia a cabeça dela e Nefi faz o mesmo. Valifor então abre uma porta secreta a partir do círculo mágico. Mas durante isso, Zagan percebe Nefi corando como se quisesse algo e percebe que ela também quer um carinho na cabeça, um gesto de afeto. Então Zagan a acaricia e as orelhas de Nefi se movem com excitação. Então a porta secreta se abre e eles descem para uma masmorra escondida. No fundo, jaz uma biblioteca secreta. Zagan instrui Nefi e Valifor a procurar livros sobre o Lorde Demônio ou os demônios, com muita atenção. Enquanto procuram Valifor, tendo observado a proximidade de Zagan e Nefi, pergunta como ele pode saber o que Nefi queria antes. Zagan responde que ele já consegue adivinhar e Nefi lhe dá dicas. Valifor deseja ser assim um dia. E Zagan entende o que ela quer dizer e lhe diz que ela tem muito tempo, um tempo precioso. Momentos depois, ela avista um livro sobre as 12 espadas sagradas. Zagan fica emocionado e rapidamente o lê. Ele estuda as runas e vê que a marca da espada sagrada e a marca do Lorde das Trevas parecem surpreendentemente semelhantes. Ele sabe que, se puder descobrir a história delas, poderá aprender a verdade sobre o Lorde Demônio finalmente. Enquanto isso, na igreja, o famoso templário Rafael chega. Chastile é chamada para cumprimentá-lo. Rafael não perde tempo com gentilezas e imediatamente pergunta quantas bruxas ou magos ela já matou, sem rodeios. Acreditando que ele pretende executá-la, Chastile responde cautelosamente que nunca mantém a conta. Rafael ri alto, impressionado com a ousadia dela, pois fazia séculos que alguém não falava com ele de forma tão direta, com tanta coragem, mas seu tom rapidamente endurece, dizendo a ela para guardar esse orgulho para a vida após a morte. Seus 3 cavaleiros tentam protegê-la, mas antes que algo aconteça, o sumo sacerdote Clavel intervém, repreendendo Rafael por suas palavras duras, por sua agressividade. Mas Rafael insiste que não tem nada a ver com o sacerdote, a menos que se trate da espada sagrada de Chastile. Ele diz que a espada escolhe seu dono, e não pode ser usada por mais ninguém enquanto o dono vive. Então Rafael diz que ele deveria cortar a cabeça dela, sem hesitar. Ele acrescenta que Clavel não tem o direito de mantê-la, e que deveria devolvê-la a Chastile. No entanto, Chastile acredita que usar a espada sagrada para suas próprias necessidades a tornaria não diferente daqueles usuários de magia sem coração, sem qualquer escrúpulo. Rafael fica surpreso com o orgulho e a teimosia dela, mas ainda respeita sua determinação. No final, Clavel devolve a espada a ela, confiando-lhe seu próprio julgamento e decisões. Mas Chastile se pergunta silenciosamente por que Rafael a está ajudando, afinal com tanta dedicação. Naquela noite, após sua derrota, Barbados leva Zagan a um pub para beber, como parte do acordo para deixá-lo viver. Ele quer saber se Zagan realmente tem um filho ou se sequestrou um. E quem é essa garota de verdade? Zagan responde que ela é alguém que ambos conhecem, de longa data. Intrigado, Barbados supõe que possa ser Valifor, mas descarta a ideia. Ele ri, percebendo que Zagan realmente adotou uma criança.
A conversa deles muda para Rafael, o Grande, que acaba de chegar à cidade, e Barbados o avisa que Rafael está mirando na cabeça de Zagan com intenções perigosas. Dizem os rumores que ele uma vez comeu a carne de um dragão, o que lhe concedeu um poder imenso. A expressão de Zagan endurece, pois Valifor uma vez disse que seu pai foi morto por um templário, e este poderia ser o mesmo homem. E assim que Barbados fica bêbado, a porta da taverna se abre, de repente. Rafael entra e fica atrás deles com total sede de sangue. Rafael lhes dá um sorriso mortal que faz o barman desmaiar, e Barbados está prestes a atacar o velho, mas Zebagan o impede, dizendo que não sente nenhuma intenção maliciosa de Rafael, o que é estranho. Então Zebagan e Rafael se sentam no canto. Rafael diz que veio para conhecer o mago que salvou Chastile, sua camarada. Zagan pergunta se Rafael está bem em deixar dois magos andarem livremente diante dele, e Rafael responde que ele só mata chamas antes que se tornem incêndios florestais, com grande sabedoria. Ele então pergunta se Chastile foi alguma vez uma oponente digna para Zagan, e Zagan admite que ela lhe deu mais desafio do que qualquer um jamais poderia. Ouvindo isso, Rafael decide matá-la, e menciona que Chastile deveria caçar Zagan. Mas sua posição como templária agora se foi porque ela o deixou ir, o que a tornou uma ameaça para a igreja, uma ameaça real. Zagan percebe que Rafael veio para confirmar se sua conexão com Chastile é real, para que ele possa usá-la contra ela mais tarde. Ele avisa Rafael para não fazer nada tolo, dizendo que Chastile é adorada pelos habitantes da cidade, e que esta cidade pertence a ele, e a mais ninguém. Rafael simplesmente ri e diz que Zagan é exatamente como ele esperava antes de partir. Zagan ordena a Barbados que siga Chastile usando seus poderes das sombras, e em troca, Barbados pode pegar emprestado qualquer livro que quiser para estudar, sem limites. Quando Zagan retorna para casa, Nefi está esperando por ele. Enquanto Valifor dorme em seu colo, Nefi diz que foi ideia de Valifor, e que a garota trabalhou duro hoje, movendo todos os livros do castelo sombrio para a biblioteca deles, com grande esforço. Nefi menciona que sabe como Valifor também lhe disse que quer passar a vida com ele, mas está um pouco triste por não poder fazer o mesmo. Zagan a assegura que ela também estará com ele, e isso deixa Nefi feliz em saber que ele prometeu que todos ficarão juntos, para sempre. Naquele momento perfeito, Zagan se inclina mais perto, sua mão roçando o rosto de Nefi, e tudo parece certo para um beijo. Mas Barbados de repente emerge das sombras. Furioso, Zagan quase o amaldiçoa por interromper, a menos que o relatório seja realmente importante de vida ou morte. Barbados diz que é urgente, e ele carrega o corpo inconsciente de Chastile, dizendo que ela foi envenenada. Zagan e Nefi correm para o lado dela, o que acorda Valifor. Quando ela avista a espada sagrada, a raiva a inunda, de forma avassaladora. Ela ativa seu braço de dragão, pronta para atacar qualquer templário à vista, mas Zagan a impede. Ele diz a ela que Chastile é uma amiga e não foi quem tirou a vida de seu pai, então acabar com ela seria sem sentido, completamente inútil. E se Valifor busca vingança, ela deve atingir a pessoa certa. Ele diz que assassinato não é o melhor caminho, enquanto a tortura é muito mais adequada, e ele promete ensiná-la como. Nefi e Barbados trocam olhares inquietos com suas palavras, com grande preocupação. Mais tarde, Chastile acorda na cama de Nefi, onde Zagan a espera, lendo um livro. Ele diz a ela que foi envenenada e pergunta o que ela se lembra. Chastile recorda ter recebido uma carta de um homem em armadura de cavaleiro que cobria o rosto de forma misteriosa. Ele disse que apoiava a paz entre magos e a igreja, mas se Chastile seguisse suas instruções, ela estaria desafiando Clavel. Ainda assim, o homem não a pressionou para se juntar a ele imediatamente. Ele mencionou um nome, Orobus, e disse a ela para se lembrar dele para sua segurança, para sua própria proteção. Quando ela voltou para casa, encontrou o chá já preparado. Depois de bebê-lo, ela desmaiou devido ao veneno, mas foi então que Barbados apareceu. Zagan pergunta se ela suspeita de alguém, e Chastile pensa em Rafael, como o possível culpado. Mas Zagan discorda, dizendo que Rafael teria terminado com uma espada, não com veneno. Enquanto ele se levanta para sair, Chastile pede para ele ficar. Zagan diz a ela para perguntar a Nefi, em vez disso, implicando que ele não deveria, de forma alguma. Ela entende o significado por trás disso e se desculpa. No entanto, ele não quer acordar Nefi, então ele vira sua cadeira para a porta mantendo a vigília. Chastile entende silenciosamente seu lugar, pois não quer arruinar o que Zagan e Nefi têm. E ela só quer vê-los felizes, verdadeiramente felizes. Na manhã seguinte, Chastile recebe um uniforme de empregada idêntico ao de Nefi. Zagan permite que ela fique, mas diz que isso não significa que ela pode relaxar como convidada. E Chastile reclama que nunca fez tarefas domésticas antes em toda a sua vida. Quando ela encontra Valifor, a garota a trata com atitude, avisando-a para não ficar muito à vontade perto de Zagan e Nefi. Valifor até a chama de amante antes de sair correndo. Zagan explica que Valifor despreza os templários por tirarem a vida de seu pai. Então Chastile deve entender sua amargura, sua profunda dor. Mas então Chastile grita 3 vezes dentro de 1 hora para Valifor, especialmente quando Valifor a provoca com um sapo, seu pequeno ato de vingança sem usar magia. Dias se passam enquanto Chastile se adapta à vida no castelo, e Valifor registra tudo em seu diário com grande detalhe. Ela admite que, embora goste do nome de Chastile, não gosta dela como pessoa. E para uma templária profissional, Chastile parece fraca, quase lamentável aos olhos de Valifor. Justo então, Zagan entra no quarto pedindo para conversar em particular, enquanto Nefi e Chastile tomam um banho quente juntas, relaxando. Chastile comenta que a banheira é bastante espaçosa, e Nefi responde que Zagan a construiu ele mesmo para que pudesse caber mais de uma pessoa. A mente de Chastile divaga para pensamentos vaporosos, e Nefi cora quando percebe o que Chastile está imaginando, com malícia.
Enquanto isso, Zagan fala com Valifor, lembrando-a de não pregar peças em Shastile durante ou antes das refeições. Ele também diz a ela que ela é livre para ficar com ele e Nefi para sempre, ou para partir se desejar, e que é inteiramente sua escolha, sua decisão final. Naquela noite, Valifor sonha com seu falecido pai. Ela revive o momento em que viu alguém devorando sua carne e a memória reacende sua raiva. E quando a aurora chega, Valifor já se foi de sua cama, enviando Nefi e Zagan a um pânico total, a uma grande preocupação. Antes de partir, Valifor escreve em seu diário, dizendo que se sente feliz quando Zagan a pede para ficar no castelo. Ela aprende que neste lugar há apenas sentimentos calorosos. Ela desfruta da atenção doce e gentil que Zagan e Nefi lhe dão com tanto carinho. Mas se ela escolher ficar, sua vingança pela morte de seu pai será esquecida. E ela ainda não quer isso. Valifor parte, esperando que Zagan e Nefi a entendam e a esperem. Valifor viaja para o castelo do Lorde das Trevas, buscando algo útil para sua vingança. Mas Rafael a impede antes que ela possa entrar de forma abrupta. Valifor sente a presença de um dragão dentro dele, então ela se lembra que Rafael é quem matou seu pai e comeu sua carne naquele dia. Cheia de raiva, Valifor salta para atacar Rafael, e o velho está pronto para derrubá-la, sem piedade alguma. Mas Zagan chega bem a tempo de parar o golpe de Rafael. Ele diz a Valifor que ela pode fazer o que quiser, mas não à noite. E Zagan, por sorte, tem Barbados que pode viajar pelas sombras, permitindo que ele chegue a tempo, no momento certo. Valifor não consegue entender por que Zagan ainda quer ajudá-la, mas ele simplesmente diz que a entende e que não há nada com que se preocupar. Valifor se desculpa como uma criança perdida, e Rafael fica surpreso ao ver um mago ajudando uma estranha com tanta dedicação. Mas Zagan corrige, dizendo que Valifor é sua filha. Como um homem, Zagan se ergue pronto para lutar contra Rafael, enquanto Rafael ativa sua espada e uma chama sagrada irrompe, rachando o círculo mágico de Zagan, com grande poder. Ele diz que sua lâmina já matou um Lorde das Trevas antes, e ele acredita que pode fazê-lo novamente. Valifor pergunta por que Zagan precisa ser tão sério, e ele responde que é para ensiná-la a se vingar adequadamente, fazendo o oponente usar toda a sua energia até que estejam desesperados, sem esperança. Então, com seu círculo mágico recém-aprimorado, Zagan ataca Rafael, e a chama sagrada não consegue atravessá-lo. Zagan aprendeu com sua batalha passada com Shastile, então ele criou um novo círculo mágico que se regenera absorvendo toda a energia circundante, tornando-o inquebrável, completamente invencível. Zagan suporta 3 ataques da chama sagrada de Rafael antes que ela desapareça, e agora que a chama se foi, Zagan libera sua outra magia contra Rafael, enviando-o pelos ares. Zagan inicialmente acredita que já venceu, mas então Rafael se levanta, provando que não é um cavaleiro comum de forma alguma. De volta ao castelo, Shastile caminha até o Salão do Trono, onde Nefi espera ao lado do Portal de Barbados. Shastile quer ajudar, mas sua ideologia a impede, pois ela já foi uma templária, mas agora empunha sua espada sagrada para ajudar um mago novamente, o que é um dilema. Ela se sente egoísta, e Nefi percebe sua expressão perturbada e pergunta se ela está bem. Então ela puxa Shastile para um abraço caloroso, e é aí que Shastile desaba. Shastile não sabe por que continua lutando ao lado de um mago quando deveria servir à igreja, mas ela sabe que quer ficar com Zagan de todo o coração. Quando suas lágrimas se esgotam, Nefi acaricia suavemente a bochecha de Shastile com um sorriso, dizendo que está feliz que outros entendam Zagan. Quando Shastile recupera sua determinação, ela salta para o portal, pronta para lutar pelo que acredita, com toda a sua força. De volta ao campo de batalha, Zagan fica surpreso que Rafael ainda possa se mover. Então ele vê as feridas do velho se regenerando e percebe que Rafael consumiu carne de dragão. Zagan diz a Valifor para pensar em um castigo adequado para ele, mas Rafael não entende por que Valifor o odeia, já que eles nunca se encontraram de fato. Então ela menciona o nome de seu pai, Orobus, o dragão sábio, e tanto Zagan quanto Barbados reconhecem o nome imediatamente. Valifor explica que seu pai sempre ajudou os necessitados e, um dia, um grupo de templários veio pedir sua ajuda, com grande urgência. Ele partiu sem hesitação e não retornou por uma semana. Quando Valifor finalmente o procurou, ela encontrou seu pai morto, uma espada sagrada em seu pescoço e Rafael devorando sua carne. Valifor odiou os humanos desde então, embora seu pai fosse um ser gentil e altruísta, de coração puro. Quando Rafael descobre que Valifor é filha de Aratas, ele ataca agarrando Zagan. Valifor revida, formando um círculo mágico explosivo e disparando-o contra Rafael. A explosão é enorme, mas Shastile aparece bem a tempo de pará-la e bloquear a espada de Rafael com grande destreza. Zagan exige saber o verdadeiro propósito de Rafael, especialmente depois de sentir sua sede de sangue desaparecer ao ouvir o nome de Orobus. Shastile rapidamente para Zagan e ela se lembra da figura misteriosa que uma vez falou com ela em segredo e mencionou Orobus, e ela acredita que essa pessoa era Rafael, o que é surpreendente. Eles exigem que Rafael se explique, mas antes que alguém possa responder, um golem gigante irrompe da caverna, absorvendo energia de seus arredores. Valifor o reconhece como o mesmo golem que apareceu nos portões do castelo, e o escudo deve ter quebrado com a onda de choque da magia de Zagan e da chama sagrada, com grande impacto. Zagan tenta subjugar o golem como fez com o demônio das sombras antes, mas não funciona. A criatura abre a boca e libera um enorme feixe de energia. Todos mergulham para longe, exceto Valifor, que fica congelada no lugar, completamente paralisada. No seu último instante, Rafael a salva, perdendo todo o seu braço esquerdo no processo. Zagan, furioso por sua filha quase ter morrido, libera todo o seu poder e destrói o golem. Ao chegar a Valifor, ele vê o quão gravemente ferido Rafael está e percebe que não lhe resta muito tempo. Ele pergunta a Rafael por que salvou Valifor, e Rafael responde que é seu dever fazê-lo. Zagan percebe que Rafael quer se redimir, então exige que ele se explique antes de morrer.
Rafael finalmente se explica dizendo que tudo é um mal entendido para Valifor e que ele jamais poderia ter tirado a vida do pai dela. Mas Valifor se recusa a acreditar nele, pois ela viu com seus próprios olhos e Rafael estava lá. Então Rafael pergunta a ela, em troca, se o pai dela era fraco o suficiente para ser morto por um mero humano. Ele revelou que naquela época, Rafael pediu ajuda a Aratus para derrotar um inimigo poderoso, o demônio lendário. Valifor ainda não acredita e Rafael entende o porquê. Porque todos pensam que demônios não passam de história, mas ele afirma que é verdade, e que esses demônios retornaram nesta era. Zagan acrescenta que ele mesmo viu o demônio das sombras na caverna, e é por isso que ele tem procurado uma forma de lidar com eles. Valifor fica triste ao saber que seu pai foi derrotado, mas Rafael diz a ela para manter a cabeça erguida. Azerorbus não foi derrotado, mas venceu a batalha sacrificando-se e diz que Valifor não deve lamentar sua morte, mas sim sentir orgulho sabendo que seu pai lutou pela segurança do povo e por ela. Mas Rafael aceita que se tirar sua vida aliviar a dor dela, ele o fará. Mas ele pede que ela entenda que se os usuários de magia na igreja permanecerem divididos, a humanidade não estará segura dos demônios. E é por isso que Aradas disse a Rafael para continuar vivendo. Sem pensar, Rafael bebeu o sangue de Aradas, herdando seu poder. Mas ele diz que sua luta está quase no fim, e que a próxima geração, como Zagan e Shastil, deve se levantar. É por isso que ele formou a Facção da Paz para acabar com a rixa interminável entre magos e a igreja. Barbato zomba, dizendo que um homem que exterminou centenas de bruxas e magos não tem o direito de falar de paz, e Rafael aceita essas palavras, mas é por isso que ele precisa de Shastil para ser o rosto da reconciliação entre a igreja e os magos. Enquanto conversam, o Golem ainda se move. Rafael diz que ele não é feito apenas de magia, e que o corpo do Golem é construído da carne de um demônio, a Quimera. Ele o reconhece como o cadáver que o falecido Marchosias trouxe para cá e reanimou com magia. Zagan se prepara para liberar seu feitiço recém-aprimorado e Shastil se levanta, pronta para abrir o caminho para ele. Com sua chama sagrada, ela balança a espada direto através do núcleo do Golem e Zagan ataca. Quando o corpo se estilhaça, a magia restante dentro anima os fragmentos e os lança de volta em direção a Zagan. Shastil salta para a frente, cortando os detritos voadores em seixos inofensivos. Finalmente, Zagan ativa seu novo círculo mágico, desferindo um soco que drena a energia do Golem e a transforma em uma explosão massiva. Zagan admite que ainda precisa de alguns ajustes finos. Shastil fica impressionada com sua engenhosidade, e Zagan elogia a força dela em troca, pois ter uma aliada poderosa não é algo ruim. Então Valifor os chama, pois a condição de Rafael está piorando. Zagan tenta curá-lo, mas não pode fazer promessas, pois a regeneração de Rafael está falhando. Antes que ele desmaie, Rafael diz a Shastil que ela é verdadeiramente a nova esperança, e que seus soldados a seguirão. Shastil pergunta por que Rafael usou o nome de Erebos, e ele revela que Erebos é o verdadeiro fundador da Facção da Paz, e a razão pela qual Rafael ainda vive. Um Zagan cético pergunta a ele por que Rafael caçava bruxas e magos se isso é verdade. Rafael responde que nunca teve a intenção, pois ele apenas tentou conversar, até sorriu para eles, mas eles o atacaram primeiro, então ele brandiu sua espada em autodefesa. Essa resposta frustra Zagan, que argumenta que a expressão de Rafael dificilmente parece amigável. Mas Barbatos aponta que Zagan não é muito diferente. Rafael diz a Shastil para retornar à igreja e deixá-lo lidar com aqueles que a querem morta. Antes de partir, Valifor pergunta o que ele realmente pensava do pai dela. Rafael responde que Erebus era um dragão poderoso, e que lutar ao lado dele foi a experiência mais extraordinária de sua vida. Depois que Rafael deixa o castelo, Zagan pergunta a Valifor se era isso que ela queria, mas ela não sabe. Como matar Rafael não parece mais certo, Zagan sorri, dizendo que a resposta dela é suficiente, e então ele leva Valifor de volta para casa, onde ela pertence. Em outro lugar, Clavel se encontra com seus 3 camaradas, e ele ainda está procurando por Shastil. Ele quer a vida dela para si, não para mais ninguém, especialmente não para Zagan, o mago, e qualquer um que se alie a magos deve ser punido. Mas ele sabe que se perder Shastil, a espada sagrada perderá seu mestre e encontrar outro será difícil, pois qualquer um indigno morrerá pela vontade divina da espada. Enquanto Clavel remói, Rafael entra na sala. Mas ver o sangue em Rafael dá a Clavel uma desculpa para acabar com ele. Como para ele trabalhar com Zagan é um pecado, Clavel cobre a mão com veneno, fingindo que vai curar a ferida de Rafael. Mas com um movimento rápido, Rafael corta a mão dele limpa e precisamente. Clavel grita e desmaia, mas Rafael o silencia com o pé, declarando que ninguém perturbará a paz do futuro. Então Clavel deve ir e relaxar com Michael Jackson. Na manhã seguinte, a notícia da morte de Clavel se espalha. Shastil já suspeita que ele foi quem a envenenou, e sabendo o quão rigoroso Clavel era, ela decide retornar à igreja para restaurar a ordem. Ela então confronta Valifor e fica feliz por finalmente fazerem as pazes, o que faz Shastil chorar. Agora que Zagan e os outros a aceitaram, Shastil promete criar um mundo onde bruxas, magos e humanos possam coexistir. Ela está prestes a partir quando Rafael a elogia. Chocada, ela percebe que ele ainda está vivo, e agora trabalha como mordomo de Zagan. Rafael explica que ele originalmente veio ao castelo para receber o julgamento de Valifor, mas ela pediu que ele trabalhasse com Zagan em vez disso, para que ele pudesse ajudá-la também. E como presente, Valifor lhe faz um novo braço blindado para substituir o que foi decepado.
Vendo o quão estranhamente alegre esta família é, Chastil percebe que não faz parte dela de verdade, mas Zagan lhe diz que a porta estará sempre aberta para ela. Quando a despedem, Zagan pede a Barbatos para segui-la por um tempo para garantir que ela consiga se virar. Vê-lo demonstrar tanta preocupação por Chastil deixa Nefi um pouco ciumenta. Ela agarra o braço dele para chamar a atenção, e Zagan entende que ela está esperando algo. Então, não querendo decepcionar, ele a puxa para um abraço, a encanta e pede desculpas por tê-la deixado na noite anterior. Outro dia começa, e Valifor escreve em seu diário sobre seu novo começo. Ela escreve sobre a época em que Zagan e Nefi a acolheram como parte de sua família, e sobre Rafael e Chastile, que a salvaram com uma gentileza que ela nunca pensou que receberia. Valifor deseja retribuí-los pouco a pouco, tornando-se mais forte. Nas últimas páginas ela narra histórias dos novos membros da família. Rafael, o ex-templário que ela uma vez suspeitou de ter matado seu pai, mas que se revela um bom homem que o respeita profundamente. Ele também é um excelente cozinheiro, especialmente hábil em fazer doces, embora sempre estrague o momento quando ela quer ver Zagan e Nefi juntos, como quando Rafael faz macarons, Nefi está prestes a alimentar Zagan e Valifor observa ansiosamente, mas Rafael sempre encontra um jeito de cobrir os olhos dela ou distraí-la, e ele insiste que é muito cedo para ela ver tais coisas. Hoje, Chastile vem para uma festa do pijama, então Nefi a leva ao mercado para comprar mantimentos. Todos na cidade sorriem calorosamente para elas, e, antes de ir para casa, Nefi passa na loja de Manuela para agradecê-la, presenteando-a com uma caixa de macarons em gratidão por toda a sua ajuda. Manuela fica encantada e, em troca, pede a Nefi para experimentar seus novos vestidos. Zagan quer objetar, mas sabe que não pode vencer Manuela, então ele recua. Lá, ele nota um fonógrafo no balcão. Manuela explica que algumas crianças do beco o encontraram, mas ninguém o quis, então o deixaram com ela. A história lembra Zagan de seu próprio passado quando ele vivia na rua, revirando pilhas de lixo para encontrar algo que valesse a pena vender. Comovido por essa memória, ele compra o fonógrafo com um saco cheio de moedas de prata. Manuela insiste que é demais, mas Zagan diz a ela para usar o dinheiro como quiser. De volta para casa, Chastile chega enquanto todos ainda estão no mercado, então ela acaba conversando com Barbatos. Quando os outros retornam, Zagan pergunta como tem sido o trabalho. Chastile suspira, dizendo que está exausta, pois todas as tarefas de Clavel foram jogadas sobre ela. Então Zagan se vira para Barbatos, lembrando-o de que ele nunca foi convidado, e Valifor acrescenta que eles não têm comida extra para ele. Irritado, Barbatos resmunga, mas Zagan o golpeia na cabeça, dizendo que ninguém tem permissão para intimidar sua filha. Para mudar o clima, Nefi diz que vai preparar o jantar. Chastile insiste em ajudar, alegando que pode lidar com pratos simples. Mas antes mesmo que ela possa começar, o caos se instala. Seu grito alto ecoa da cozinha, alcançando a biblioteca onde Zagan está mexendo no fonógrafo. Barbatos entra reclamando que Chastile é inútil, que ela queimaria até a água fervente. De volta à cozinha, Chastile está tentando fazer sopa. Ela acha que o sabor está bom, mas quando Nefi prova, percebe que as papilas gustativas de Chastile devem estar comprometidas. Para salvar o jantar, Nefi gentilmente puxa Chastile para o lado, dizendo-lhe para descansar como convidada, prometendo que a sopa será servida no café da manhã. Quando o jantar está pronto, todos se reúnem na sala de jantar. Zagan traz o fonógrafo e o liga. A máquina ganha vida suavemente, enchendo a sala com uma música que combina perfeitamente com a atmosfera acolhedora. Rafael menciona que uma vez dançou ao som de uma música assim, e Valifor pergunta o que é dançar. Ele explica que é quando um homem e uma mulher dão as mãos e se movem juntos com o ritmo. Enquanto o jantar começa, Barbatos já está bebendo. Ele se gaba de que Chastile nunca conseguiria cozinhar como Nefi e a provoca sobre dormir com um bichinho de pelúcia. Envergonhada, Chastile o acusa de ser um perseguidor, mas Zagan intervém, dizendo que Barbatos tende a falar demais quando está bêbado, e Nefi acrescenta que Barbatos foi quem a encontrou quando Chastile foi envenenada. Chastile pede desculpas e o agradece, mas ainda está envergonhada e acaba chorando, estragando o clima enquanto a suave melodia do fonógrafo continua ao fundo. Zagan diz a Barbatos para pedir desculpas, mas ele recusa, e em vez disso, bebe a sopa. A princípio, ele a elogia, mas depois desmaia inconsciente momentos depois. Nefi olha com descrença, imaginando como aquela sopa chegou à mesa. Valifor ri e admite que foi ideia dela pregar uma peça em Barbatos. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram para a cama, Zagan ainda está trabalhando no fonógrafo. Nefi senta-se ao lado dele, dizendo que gostou do jantar daquela noite e então pergunta por que ele comprou o fonógrafo. Zagan responde que queria que ela apreciasse a música, e Nefi sorri suavemente, agradecendo-o, feliz em vê-lo mais contente do que antes. Para Zagan, é porque ele finalmente tem tudo o que um dia lhe faltou, como um lar animado, boa comida e pessoas que ele ama. Ele se lembra de dormir nas ruas, sobreviver de restos e da gentileza de estranhos. Enquanto a música toca uma última vez naquela noite, Zagan pede a Nefi para dançar. Valifor acorda bem a tempo de vê-los, e Rafael se junta, percebendo que nenhum dos dois sabe dançar. Com um suspiro divertido, ele decide ensiná-los, e a cena termina em risadas constrangedoras. No dia seguinte, Zagan coloca o fonógrafo no beco onde ele morou. Sua música alegre ecoa pelas ruas enquanto as crianças dançam, e todos celebram o presente com alegria. Enquanto o sol se põe, Zagan e Nefi dançam juntos sob o céu brilhante, desejando que essa felicidade durasse para sempre. Comente abaixo, Night Raid, se você assistiu até o final. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.